Tudo bom todo mundo? Hoje na Wilderness, in the Wild. Então, agradecer primeiro a todo mundo que apoiou até aqui, né, em todos os comentários. A ideia é uma hora fazer um compilado de comentários, bons e ruins, de alguma maneira. E, bom, o título do vídeo pela primeira vez já estava na minha cabeça quando eu pensei em fazer o vídeo, então isso já é uma diferença muito grande. Então, por que aprender gramática com o Dionísio, né? Qual é o jogo de palavras? Na verdade, não tem muito jogo de palavra, enfim, é uma história pessoal que, enfim, como o meu gosto por ciências humanas é bem holístico, é bem completo, eu acho que, inclusive, o que eu poderia dizer e faço na minha vida com relação a estudo é buscar erudição. E buscar erudição não significa você ser a pessoa mais inteligente numa mesa ou você parecer a pessoa mais inteligente numa mesa. Eu diria que é muito mais algo relacionado a você ser capaz de conectar aspectos que aparentemente não se conectam. Ou melhor, que muitas vezes as pessoas pensam que não se conectam. E não só conceituar na sua cabeça. Não adianta, não basta ter boas ideias. Porque qual é o seu critério para boas ideias? Que elas façam sentido na sua mente ou na mente de alguém do seu nicho? Não. Boas ideias fazem sentido dentro do real. E isso é um argumento interessante. Se de algum modo pode fazer sentido para alguém pouco inteligente, tanto quanto para alguém muito inteligente, ou se você consegue transicionar a ideia por entre esses mundos, ela é uma boa ideia. Pelo menos é o que eu imagino com relação a isso. Se você consegue transformar essa ideia de modo didático para todos os universos possíveis, provavelmente essa ideia se relaciona com a realidade. Pelo menos é o que eu imagino. É o que eu levo em consideração como uma boa ideia, uma ideia que é de algum modo pertinente. Então, dentro dessa ideia que eu considero erudição, em que as ideias se conectam e fazem sentido na realidade e fazem sentido num espaço mais amplo, um espectro amplo de pessoas, por exemplo, de mentalidade, eu estava lendo As Bacantes, de Eurípides, teatro grego, que é fenomenal, maravilhoso, e pensando, não lembro bem como, dentro dessa visão que eu venho pensando de conexão com a realidade, desse conceito de erudição mesmo, dentro desse conceito de erudição, eu me deparei com uma frase de Tiresias, que é o vidente, é um vidente muito frequente nas histórias gregas, ele aparece em Édipo Rei, ele aparece nas Bacantes. A história diz que Tiresias estava subindo uma montanha, ele viu duas cobras copulando, por isso ele foi transformado em mulher. 10 anos depois ele sobe a mesma montanha, vê de novo duas cobras copulando, e aí é transformado de novo em homem. Posteriormente eu vou dizer que, em outro vídeo, mas não cabe nesse aqui, que a melhor interpretação para um mito, porque parece bem estranho, né? O cara vira homem, o cara era homem, ele vira mulher, depois ele vira homem porque ele viu duas cobras transando. Mas, se você pegar a própria realidade do mito, você consegue entender. O próprio mito explica ele mesmo. Você não precisa de um conceito muito amplo, você não precisa de um esoterismo muito rebuscado para você entender o mito. Sabe? Como duas cobras copulam? Aí você joga na internet, vê algum biólogo falando. Não, mas na experiência, você já viu isso? Então tem um quê de mistério, algum mistério que ninguém sabe que ele teve que saber. E isso mudou o sexo dele, assim, como assim, né? Enfim. O que nenhum homem sabe como ser mulher? O que nenhuma mulher sabe como ser homem? Enfim, então, tudo isso no próprio mito trabalha com essa ideia, assim. Ele sabe coisas que as pessoas não sabem. Essa é a ideia. Isso não esgota completamente o mito, mas é o próprio mito. Esse é Tiresias. Além disso, ele é cego. Mas aí vem um outro acréscimo de Zeus e Hera, mas enfim, não compete aqui. E este homem Tiresias menciona que um dos principais temas das Bacantes, não vou entrar nos detalhes, é Dionísio e seus próprios festivais, seus bacanais, seus rituais, que não tem a ver com bebida e sexo. Isso seria uma versão tirada do religioso, tem todo um vínculo religioso com isso. Não é só sexo e vinho, não tem nada a ver com isso, é algo muito mais profundo. Como a própria peça explora. Mas ao mesmo tempo são rituais religiosos da margem, das mulheres que não têm participação, dos mais pobres, dos mais velhos, dos sem posse, dos excêntricos, dos dançarinos, dos músicos, dos beberrões. É o rito de todas essas pessoas. Então Tiresias menciona que é através do vinho
que se alcançam os deuses? Através de Dionísio que os deuses são alcançados. É dito isso, eu não lembro exatamente onde ou como, mas eu lembro que está lá, dessa forma. Pensando nisso, comecei a raciocinar como várias outras descrições que Tiresias oferece na própria peça Para Quem é Dionísio não são um artigo da Wikipédia que te diz quem é o deus Dionísio. Se você jogar agora na Wikipédia Dionísio, vai dizer, é o deus do vinho, da felicidade, dos festivais, Enfim, eu nem sei o que vai ter. Mas o que vai acontecer? A Wikipédia vai dizer Dionísio, God of, o deus do vinho, parará, piriri, pororó. Atena, deusa da sabedoria, piriri, pororó, pororó. Ares, deus da guerra, não sei o que, não sei o que lá. E aí entra a gramática. E aí entra a erudição, que eu achei tão importante. Preposições podem ter significados diferentes. Você não precisa entender gramática aqui. Você só precisa acompanhar meu raciocínio. Acompanhe o pensamento. Preposições são essas palavras que ligam palavras. Deus vinho. O quê? Deus do vinho. Deus é sabedoria. Deus da sabedoria. Agora, perceba que essa união de palavras, falando de modo bem simples, tem implicações diferentes. Se eu digo que ela é a deusa com sabedoria, eu digo que ela tem sabedoria. Se eu digo que ela é a deusa da sabedoria, esse de, que no caso com o a feminino, queria da sabedoria, vai dizer que Atenas é uma deusa que, de algum modo, veio da sabedoria. É uma ideia de origem. Sabedoria, Atenas saiu dessa sabedoria. Como eu digo, eu vim da minha casa. Você entendeu que eu saí da minha casa e estou aqui agora. E o que a preposição em diz? Eu estou na minha casa. Aí o artigo junta, né, feminino, a casa, na casa. Eu estou dentro da minha casa quando eu digo na casa. E aí eu tive esse insight. O que acontece se eu disser que Atena, Dionísio ou esses outros deuses são deuses na ou em seus atributos? Qual a diferença de dizer isso? Se Dionísio é o deus não do vinho, mas o deus no vinho, nele, a coisa muda completamente. Porque até então a mitologia vai sempre atribuir como origem. Então, existe um viés racionalista, um desejo racionalista, um desejo de ideias e lógicas e bons argumentos que tende a pensar que os antigos não tinham uma linguagem tão sofisticada como nós, filósofos ou pensadores modernos. Então, eles não conseguiam falar sobre as propriedades químicas e físicas do vinho. Então, eles davam uma personalidade ao vinho. Eles não sabiam falar da guerra, então eles davam uma personalidade à guerra. Eles não sabiam falar disso, daquilo, então eles faziam dessa forma. Seria uma forma mais bruta, mais fraca de entender, que agora nós superamos. Por isso não precisamos mais da mitologia. Mas se você mudar a preposição de do vinho para no vinho, Dionísio passa a ser alguém que habita o próprio vinho. Para de ser uma metáfora, que é o que o racionalismo pretende que seja. Uma maneira bruta e mal formulada de falar de uma realidade, que é o álcool, essencialmente, e o vinho. Mas se você coloca no vinho, o próprio ato de se relacionar com a bebida, tal qual a sabedoria ou a guerra, ou seja, o ato de se relacionar com a sabedoria, de se relacionar com a guerra, passa a não mais ser uma metáfora, passa a ser uma realidade. Como assim uma realidade? O que você quer dizer com isso? Simples. A própria realidade. Você já viu alguém bebendo vinho? Ou bebendo no geral? Como algo parece habitar a pessoa? Algo entra, ela se transforma, ela ri com mais frequência, ela tem mais coragem, ela começa a ficar um pouco mais imprudente. Coisas que ela não faria, ela faz. Como diz o ditado medieval, in vino veritas, a verdade está no vinho.
note o em vinho, no vinho, em vinho. Dentro dele, algo nele, a verdade. Porque, teoricamente, ele faria vir a verdade. Note, não é a verdade vem do vinho, a verdade está no vinho. Isso muda completamente a interpretação que você tem. E no dia seguinte a pessoa diz, não era eu. Quando alguém bebe e diz no dia seguinte que não era eu, isso é a própria mitologia em si. Não era mais ele, era o próprio deus Dionísio. A guerra, essencialmente, homens que se transformam em monstros. Ares não é o deus da guerra, é o deus na guerra. Lá na guerra você conhece Ares. No vinho você conhece Dionísio. E na sabedoria você conhece Atena. Então, isso transforma a mitologia de metáfora de um povo burro, que é essencialmente isso que está sendo dito. Eles são burros, não sabem como nós sabemos. Nós sabemos mais do que eles. Por isso eles falam dessa forma. E sai desse do vinho, da sabedoria e da guerra para na guerra, na sabedoria e no vinho. Qual a diferença? Agora a mitologia se torna uma maneira de falar de partes do mundo real. Que você só vai descobrir o que são se você estiver neles. Experiência, não leia um livro didático ou algum livro que fale da Segunda Guerra como eventos sem carne e sem vivência. Leia uma carta de um combatente. Isso é a melhor forma que você tem de saber o que é a guerra. Porque você agora está se relacionando com a guerra. Você está vendo Ares vis-a-vis. O que acontece lá. Algum bom pensador que de fato se conecta com a realidade, com o mundo, faz com que você tenha um toque da sabedoria. Você para de ter mensagem na sua cabeça e o conhecimento começa a agir no seu corpo. Você até sente uma coisa porque você percebe que algo novo veio a você. Isso é uma relação com Atena. E quando você bebe e enche a cara, você se relaciona com o Dionísio. Não é uma metáfora, é um pedaço da realidade. E por que então você tem que ter um Deus para isso? Porque nunca é igual, sempre é diferente. As pessoas reclamam, no começo, quando alguém diz que Deus é um homem, ou Deus, né? Ou Deus cristão, aquele jeitão básico. Deus é um homem. Todo mundo se incomoda. Mas, e aí fala, não, é uma força, é uma energia, etc e tal. E depois me disseram isso e eu fiquei, cara, é verdade. Faz total sentido que qualquer Deus seja um homem ou uma mulher. Você conhece alguma coisa mais complexa e difícil de entender do que outro ser humano? Alguma coisa que você já teve contato na realidade é tão inesgotável quanto o ser humano? É claro que, enfim, não precisa ir tão longe. Assim. Qualquer um que tem um cachorro sabe. Cachorros não são iguais entre si, ainda que compartilhem várias características que você consiga reduzir, várias ideias que você consiga entender. O ponto não tem como entender nada, tem como entender tudo. O ponto é a teologia hipofática, que eu até falei errado no vídeo, eu não lembro o nome dele, eu sempre esqueço o nome desse teólogo, oh meu Deus do céu, é o irlandês. Você sempre tem como saber algo, mas tem um a mais. Lembra de conjunto de matemática? Tem um círculo, tem outro círculo maior dentro? É a mesma coisa. Só que o círculo maior é infinito. Te incomoda? Você sempre vai capturar partes da realidade, mas nunca ela completamente. Ótimo, porque do contrário você cairia em tédio. A vida seria um saco. Notas do subsolo, Dostoiévski, de novo. Dê tudo que o homem quer. Ele vai começar a quebrar as coisas, inventar que é mentira. Se você soubesse todas as coisas, você ia começar a dizer que elas são mentira. Porque ia perder a graça. Até posso fazer um vídeo futuramente que eu acho que é isso que acontece com os terraplanistas e os caras do design inteligente. Como eles não conseguem pensar mitologicamente, fenomenologicamente, filosoficamente, a ideia é desmentir a física e a ciência. Porque a intenção é boa, o resultado é ruim. A intenção é redescobrir o sentido da realidade. Só que eles querem fazer isso por meio da ciência. E a ciência nunca teve essa proposta. A química nunca quis dar razão para viver. A química não tem essa função, nem a física. Enfim. É por aí que a gente podia pensar, é por aí que a gente podia falar. Tá escurecendo? Já, tá tudo preto. Tudo preto, galera. Não tem ninguém que manja, não?
Mas, essencialmente, essa é a mensagem. Essencialmente, essa é a mensagem. A mudança da preposição em dizer que algum Deus é um Deus do alguma coisa, alguma parte da realidade, para no ou na parte da realidade, ou seja, em vez de do vinho, no vinho, ao invés de da guerra, na guerra, da sabedoria, na sabedoria, faz com que você perceba essas nuances, esses aspectos do mundo real. E você possa se relacionar com eles como se fosse uma pessoa. E de algum modo é tão complexo que é como se fosse alguém. Como eu disse, leia cartas de combatentes na guerra. A cada carta que você lê, você não esgota o que é estar na guerra. Você percebe parte dela. E mesmo que perceba, mesmo que você leia todas as cartas de todos os combatentes que estiveram na guerra, você ainda não sabe como é estar lá. E é por isso que as pessoas continuam bebendo. E cada bebedeira é de um jeito. E é por isso que a sabedoria é tão instigante. Porque ela sempre te mostra alguma coisa que você não tinha visto. É isso. Se eu pareço estar errado é porque eu estou. Boa noite e até a próxima.